E salve, salve galerinha do nosso querido Tapetinho Podcast. Ronaldo iniciando mais um vídeo nesse canal, galera. E hoje, mais um convidado top de linha, né não, Tulião? Fala, turma. Para quem não me conhece, Túlio Tavares na área. Hoje a gente está com a presença aqui do João Vitor Rezende, da Liga Esportiva Itubiarense. Vamos contar um pouco da história, da trajetória. É um cara que está ali dentro da liga dando suporte para os presidentes, né, tirando dúvidas. E hoje a gente vai tirar a dúvida de muitas pessoas, de muitos presidentes. Vamos contar também a história dele, a trajetória. É um prazer te receber, Joãozão. E é um cara que a família já está dentro do esporte há muito tempo, dentro do futsal. Então a gente vai trazer essa história, né, porque podemos dizer que em Itubiara a família do futsal é a do João, cara. Né, João? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com o Ronaldo, com o Túlio, do Tapetinho. E a gente está aqui para conversar, para trocar uma resenha legal e esclarecer algumas dúvidas, né? Que tem muitas, né, dúvidas. Questão do nosso esporte que a gente tanto ama, que é o futebol, o futsal. E os outros esportes também, as outras modalidades também é muito importante para nós, né? Top. Galera, e antes de a gente dar o pontapé inicial, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, compartilhar com todo mundo e o dedo no like. E os nossos patrocinadores? É os principais, né? Quem está ajudando aí na nossa estrutura, na nossa subida de degrau em degrau, que é importante. Agradecer Goiásnet, a nossa fornecedora de internet, né? Para quem está aí sem internet, quer assistir Premiere, o Brasileirão, entre em contato com o pessoal da Goiásnet, tem um desconto ali para você ver o Premiere. Quem não tem um Premiere, assistir na palma de sua mão, no celular. Já falei pro nosso produtor, ele tá chupando o dedo. Fica lá no ponto do Goiásnet. Vamos colocar o negócio, cara. A gente colocou aqui no CT pra gente, depois do treino, assistir. E o pessoal, GRV Construtora, agradecer o Tamo Junto aí que renovou o contrato. Boleiragem Store, se você quer comprar a camisa do Itubiara, vai começar aí o campeonato, terceira divisão, entre em contato com o Alfredo. E o pessoal, né, que é o mais importante também, né, nosso... Quem que é o outro? O último? É. CT Tavares Soccer, moleque. Saúde, performance e bem-estar. Você aí, ó, que quer se exercitar, CT Tavares Soccer, galerinha. É isso aí. Então vamos lá, turma. Já vamos iniciar aquele bate-papo importante. O pessoal deve estar agoniado, cara. Vamos falar. O que a gente vai falar? É aquela, cara. Caiu no tapetinho e já era. Mas a gente quer trazer o quê? Tirar dúvidas, né, João? O primordial. Onde você iniciou o amor pelo esporte? O meu amor pelo esporte veio do berço, né? Do meu pai sempre foi amante de futebol, de futsal principalmente. Então veio pelo berço mesmo. Meu pai passou para mim e ao decorrer da vida a gente foi passando para os meus irmãos. O Pedro não teve muito acesso, né? Nunca teve qualidade, na verdade. O Cauê teve mais. O Cauê até seguiu uma carreira até ele escolher o caminho dele, né? Profissionalizar. E agora a gente tá tocando, né? Tem duas princesas, né? Eu acho que a Iesa prefere animais, cavalos, essas coisas, que futebol, mas tá novinha, então dá pra organizar ainda, né? Chegar lá escolhendo. Dá sim. Porque o esporte é muito importante, né? Tanto na vida como em tudo, né? Educação, o esporte move e transforma vidas também. Sim. E o meu pai sempre foi um amante de futsal e foi assim, seguindo dele pra mim, de mim pro Cauê. E vamos ver as próximas gerações, né? Pra quem não conhece, como que chama seu pai? Claudinho Rezende. Aí, ó. Pra Claudinho quem... Rezende. Mas eu acredito que todo mundo conhece, né? Muita gente conhece. Não tem, tipo assim, não tem como conhecer. É a família de futsal. O amor já tá de berço. Já. Que nem você falou, né, Joãozão? Então, assim, que nem a gente iniciou falando no início sobre o futsal. Como que seu pai chegou no futsal? Ele jogava? Não, ele brincava, mas aí quando ele montava, ele brincava, jogava, mas ele quis montar os times para disputar as competições, tanto na cidade como fora. E foi sempre capitão, pegando os melhores jogadores e montando o time dele. A seleção ia representar nos outros lugares, outras cidades, como tem aqui os regionais na região. Uhum. Aí foi indo, até que descansou um dia, não quis mais. Aí eu nasci, aí veio meu irmão depois e ele quis continuar, né? Dar o suporte. Aí, desde os 4 anos eu acompanhava ele, aí depois dos 6, 7 anos eu comecei a me envolver mais com o esporte ativo. Aí a gente, acho que todo mundo em Itubiara começou a escolinha aqui com viola, né?
Sim. Reginaldo Viola. Todo mundo Ixi, passou mano. por ele, né? Não tem jeito. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo que passou aqui no tapetinho e já passou no Reginaldo Viola. Não tem Já como. passou Todos já passou. pelo Katsu. Pelo Katsu, todos já passou. E aí não tem um. a gente começou a prática de esporte ali, né, com ele, na escolinha dele, também o Repelé também participei. E depois eu preferi o futsal do que o futebol de campo. Eu me personalizei mais no futsal do que no futebol de campo. Tanto que a primeira transferência que teve intermunicipal e estadual foi a minha, do Gustavo Bernardes e também do Irailton, que a gente disputou o brasileiro pelo Campestre. 96, Irailton 96. A gente disputou o brasileiro pelo Campestre, foi a primeira transferência depois que a federação organizou a questão de beach e tudo mais. Foi a primeira transferência que teve de Tumbiara na região. De futsal foi nosso, que a gente disputou pelo Campestre. Aí depois veio Campestre, veio Sérpia, Perdigão, né, que era muito forte no futsal, ainda é uma referência em Rio Verde. E depois a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, a gente vai escolhendo outras coisas a fazer. Outros caminhos, né? É. E o legal que você falou do Reginaldo, todo mundo passou na mão do Reginaldo, mas também passou na mão do seu pai também. Passou. Não é verdade? A gente, assim, meu pai, ele sempre amou, né? E desde quando a gente quis entrar, ele montou o time pra gente. Ele falou assim, não, montar um time que aí facilita. Aí tanto que o Ricardo Braga deu treino pra nós, o Todinho, o Thiago, que é o Corpo de Bombeiro, deu. E aí teve o Lídio Mendes, ele quis fundar o ITC, que é um time que teve bastante Ele que bagagem. foi o fundador, então. Foi em 2008, o Lídio fundou o ITC, juntamente com alguns amigos, alguns colegas, e teve uma trajetória importante. O ITC em 2009, fundou em 2008, 2009 foi campeão goiano, o time 9998, que era Anatoly, Matheus Baliano, Kaison, time muito bom. 2011, 2012 foi campeão goiano, o time 2001 que era do Claudio Filho, do Irlan, do Muriel, do Luiz Augusto. E 2014, se eu não me engano, foi campeão metropolitano e vice-campeão metropolitano em 2015, em 2 anos consecutivos. Aí depois, em 2016, emprestou essa associação para um futsal feminino. E o futsal feminino acabou gerando um WO no Campeonato Goiano. Aí ficou uma despesa muito cara para pagar, devido ao WO ser custeado por multa. Aí, devido a isso, aí cancelou os trabalhos do ITC, tipo que parou o ITC. Acabou qual ano? 2016. 2016. Então hoje acaba que seu irmão tá vindo com levantando o esporte novamente, né? Sim, ele, depois que ele formou, né, falou, João, vamos fazer um treino. Eu falei, meu pai, monta um CT pra você, uma escolinha. Montou o CT Resende, que tá num nível ótimo de aprendizado. Campeonato, primeiro campeonato que já entrou com os meninos, já foi campeão. Time forte. E ele tem time forte e ele sabe, né? Ele veio do futsal. Meu irmão, desde os 12 anos, ele joga no alto nível do futsal. Em Rio Verde, Goiás, representou a seleção goiana 3 anos, foi campeão brasileiro pela seleção goiana. Então é uma base que ele vem carregando e ele dá conta de esclarecer isso muito bem para os meninos. Tanto que os meninos que estão com ele, nas escolinhas você pode perguntar tanto para o Alexandre Topeira do Repelé, o Thiaguinho no T27, tem os meninos do Rufino também. Todo o desenvolvimento dos meninos está sendo mais agregado devido a estar participando do CT Resende. Top. Porque o futsal agrega muito na personalidade dos meninos, no corte curtinho, no chute, na finalização. Então agrada muito mais. Muitos atletas iniciou no É futsal, isso que eu né? falo agora. Robinho. Os atletas hoje em dia iniciam o futsal. Porque o futsal hoje é a base, igual o João falou. É 1-2, aquele toque e sai. É o primordial. Hoje você pegar os grandes craques, como o Ronaldinho Gaúcho, Robinho, o berço, hoje é o futsal. Se você colocar os atletas que vêm do campo pro futsal, eles têm dificuldade. Mas do verdade. futsal pro campo não acha essa É dificuldade. verdade. Não, e é notório, porque o cara que é do campo, ele vai pro futsal, ele pega a bola e ele quer sair correndo. Ele quer A correr. primeira ele já sai com bola e tudo, né? Porque ele já pega aqui, ele já quer dar aquele tirinho aqui do lado aqui, que ele não Já vai, sai com já bola e sai tudo. com bola e tudo. Porque o campo é maior, né? Então, cara, que história bacana, né? Porque herdou da família, né? Foi. Então, seu pai era goleiro? Não, né? Não. Porque Não, era goleiro sim. Era goleiro? Era goleiro, Porque sim. você era Eu fui goleiro, goleiro, fui seu irmão goleiro. O Pedro inventou um ala lá, mas não deu certo não. Voltou pra goleiro de novo. Não, ele foi pra ala, mas não deu certo o goleiro, Aí, nem nada. nada. Ele foi trabalhar mesmo. Foi trabalhar Ele falou, não deu certo no gol nem nada, vou Ele foi pegar. trabalhar. Ele foi... Top. E outra galera, o João contou que você é goleiro, eu vou contar aqui. O Túlio depois vai colocar uma foto aí. Eu tenho uma foto com o João, ele goleiro, nós jogando na 3ª divisão. Foi campeão. Foi campeão.
Lá no Clube dos 50, galera. Tem uma foto nossa lá no Clube dos 50. Se eu não me engano, isso era num domingo de manhã, cara. Nossa. Cedinho, só a molecada, filho. As lendas que vão estar aí, depois nós vamos marcar as lendas que tá lá nessa foto. Eu quero ver. Vocês vão, nossa, você tá doido, é só resenha. Aí todo mundo, o amador, passou pelo Clube de 50, né? Todos, né? O Clube de 50 foi o... Eu vou falar uma coisa igual eu falei pro Rafael passou aqui. O Clube de 50 foi um berço. Você pode observar que o Clube de 50 foi um berço do amador impudiário. Só do amador não, o Dante, que hoje é secretário de esporte nosso, ele foi revelado assim, treinando no Clube de 50. Lá no Clube de Também. 50. Tinha uma quadra lá dentro. A gente conversa direto, você falou, rapaz, nós vivia lá treinando e Passou jogando tudo, grandes então, atletas lá, né? Passou. Você vê todo mundo, hoje os 50, 60 de Itumbiara aqui, é tudo aí jogador, tudo Marciel, Galo. Rapaz, lembra de lá, passou por lá, não tem jeito. Isso que eu falo, todo mundo que jogou amador lembra do Clube de 50, cara. Porque o Sim. Clube de 50 parece que foi, tipo Top. assim, é top de linha. Aí depois passou esse tempo de aprendizado, experiência jogando futebol, passando raiva com o time de futebol, porque depois você ficou ali na comissão técnica também com seu pai, né? Foi em 2016, quando acabou o futsal em si do ITC, eu tinha passado no concurso já da prefeitura, aí a gente teve a oportunidade de trabalhar aqui no Jardim Liberdade, com a escolinha dos meninos, social, trabalho social. A gente migrou o ITC da quadra para o campo para a gente tomar conta. E onde a gente tomou conta em torno de 4 até 2020, mais ou menos. A gente tomou conta, eu e o Alexandre, que a gente trabalha junto até hoje na Secretaria de Esporte. A gente conseguiu manter... O Topeira. O Alexandre às vezes ninguém conhece, mas o Topeira conhece, né? É. Aí a gente conseguiu manter durante 4 anos, assim, meio custeando do próprio bolso, correndo atrás de alguns Que controles, algumas né? coisas. Mas em 2016, nosso primeiro ano de reativação do ITC para o campo, tirando da quadra para o campo, que o ITC é uma associação que tinha todas as modalidades. Então a gente usou isso e já passou para o campo. A gente foi até engraçado que em 2016 teve a Copa Internacional. Eu acho que você jogou a Copa Internacional em 2016, que veio o Vitória da Bahia. Ele foi atual campeão brasileiro em 2016, o Vitória da Bahia. Tinha 7 jogadores de seleção brasileira lá. E a gente tinha os meninos do Sub-16, somente menino do bairro, assim, que a gente fala assim, mais exclusivo, da periferia. E a gente montou um time que eu falei, rapaz, não tem jeito, nós nem brincar, não tem jeito. Mas aí tinha o Luiz Fernando, Fumaça, nós tínhamos um time muito bom. Mas só que era menino que era desvalorizado. Sim. E a gente foi indo nessa competição, perdeu 2 jogos, ganhou um, aí foi para as quartas de final, era Porã ganhando os pênaltis, o goleiro Luan, do Marcinho Cabeleireiro, Luan, do Chelsea hoje, que ajuda o Chelsea, comissão do Chelsea. A gente ganhou a semifinal do time de Brasília e a final ela jogou contra o Vitória da Conquista, Vitória da Bahia, né? Top. Que era o atual campeão brasileiro. Eu falei, rapaz, e eles só bateram de 10 para cima o jogo todinho. O goleiro deles era o Kaique, que hoje estava no Grêmio agora, esse tempo atrás, eu não estou acompanhando mais muito. Era 2,2 metros ele tinha, com 16 anos. Eu falei, rapaz, tá lascado. 2,2 metros com 16 anos. Aí, não, já tava no nível de seleção. Eles tinha 7 jogadores da seleção brasileira. Aí o Reginaldo Viola também estava trabalhando com nós nesse tempo aí, 2016, bem no início, né? Aí a gente chegou lá no JK, um campo grande daquele, a final da competição. Falei, rapaz, o que vai fazer? O cara falou, João, não tem o que fazer. Coloca o time todo para trás e deixa ir pros pênaltis. Mas não vai ter jeito. Pô, os caras todo tipo, você olhava, cruzamento das 2 pernas. Eu falei, rapaz, vai ser impossível isso daqui, mas vamos lá. Rapaz, né? Começou, o Douglas era o capitão do nosso time, Dodô, 2000. Rapaz, foi um jogo que foi 30 chutes dos caras, mas deu um chute pro Jean doido. Lá no meio de campo ele deu um chute, o cara que só encaixou e não deu mais nada. E foi ataque com defesa, totalmente. Mas ele foi pros pênaltis, nós ganhamos desde os pênaltis. Olha aí. 3-1 ficou nos pênaltis. Rapaz, foi fantástico isso aí. E eu achei bom por quê? Porque a gente captou meninos que não eram valorizados. Então o projeto social acaba que, se for um trabalho social bem feito, tem resultado. Sim. Inclusive, quando acabou isso, o Fumaça teve a oportunidade de ir pro Grêmio fazer o teste. O Bruninho teve, por causa desse campeonato que teve. O Vinícius Felipe também teve. Então, se um trabalho social é bem feito, colhe frutos lá na frente. Entendeu? Surgiu muitos atletas, né? Surgiu. Dessa época. E qualidade, né? Não, top, moço. Isso tudo que você falou, João, deu essa breve resumida pra gente, essa resenha boa. Aonde você começou com um campeonato amador? Você entrou Na liga. na liga que eu Porque específico. pra quem não sabe, É, o você João é- primeiro foi
funcionário público. Eu sou funcionário da prefeitura ainda. Eu sou funcionário da prefeitura, passei no último concurso 2015, mas eu trabalhava 2 anos antes na prefeitura já por contrato, né? Eu trabalhava. Mas realização de torneios eu sempre fiz, mas torneios pequenos. Igual para criança, poucas coisas que eu fazia. Aí chegou a oportunidade, 2020, se eu não estiver enganado, 2020, 2019, de organizar o Campeonato Amador. Eu tinha organizado os quarentões há 2 anos atrás, já os quarentões eu comecei um pouco mais tempo, devido ao Alexandre ter me chamado. E aí a gente foi começando, aí o Antônio Assis veio me chamar, eu falei, não, a gente toca e tá essa parceria até hoje, graças a Deus. Tocando o Campeonato Amador. Entrou na prefeitura então foi qual ano? 2013. 2013, tá até hoje. 2013? 2013. Bom, hein? Concurso passei em 2015. Não. Aí veio na trajetória, todo ano, na época das férias, tem os campeonatos da base, né? Infantil, torneio infantil que a gente realiza, e inclusive o Alexandre é meu parceiro nesses campeonatos que a gente faz, né? No último campeonato que a gente teve agora, teve 1.460 atletas, muitos atletas. Tem muita visibilidade, vem Wilson Goiano, que é base, uma das referências de base do estado de Goiás, esteve com a gente nesse campeonato, já marcou presença no próximo de novo. Então o campeonato, quando é bem feito, é bem visto. Então, e dá fruto. Nós trouxemos o observador do Palmeiras, do Flamengo, Marquinhos, do Wilson Goiano, do Bahia, do Palmeiras e do Brasil. A gente trouxe 6 observadores e eles captaram 17 atletas. Eu acho que desde quando tem campeonatos aqui internacional, foi o campeonato que mais captou atleta para levar. Não é porque o menino vai ficar lá, mas captou para fazer os testes, entendeu? Foi o campeonato que mais foi. Fica lá uns 3 meses, 2 meses ou não? Vai muito do atleta, da capacidade do atleta. Eles convidam, conversam com os professores conversam com os pais, organizam um dia, arruma documentação, os meninos vão e ficam. Se os meninos for bem, vai passando de etapa, vai ficando até ficar. Não, top. Igual o Alexandre Filho do Topeira, tá no São Paulo. Foi agora, né? São Paulo. Sim, São Paulo tá muito bem lá, graças a Deus, e graças aos campeonatos desse infantil que realizaram. Ensinou. Aí faz o monitoramento ou ele já tá lá já? Ele já tá morando lá. Já tá morando. Tá com quantos anos? 11 anos, se não tiver enganado. Aí sim. 11 anos lá, já morando lá no São Paulo. Mas tá morando com a mãe. Não, mas top. Só de Damodoro, já tá ali ele vivendo essa experiência dele de estar ali no São Paulo, ali já colhendo os frutos desde pequeno, já é top, mano. E é muito diferenciado, muito diferenciado. Você vê, para 11 anos... Você falando do Topeira, passou muitos atletas ali, né? O Riperé passou demais. Muitos atletas. David Washington hoje. Voltou pro Chelsea de volta. Depois convidar o Topeira, chamar o Topeira. O Topeira, nossa, é um cara excepcional também. Conversar e tudo mais. E tem a mente aberta. Tudo que você quer fazer campeonato de bloco, ele quer fazer, sabe as regras, sabe tudo. Ele gosta também, né? Demais. João, deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou do campeonato amador. Como que funciona o campeonato amador hoje? Eu falo em questão, se vai ficar com as 3 divisões, se não vai, o que vocês planejam fazer para o próximo campeonato? Já no final do ano vai iniciar, antes de tudo, vai iniciar outro, né? As divisões, vai iniciar. Vai iniciar as divisões agora. Na 3ª semana de outubro. Como que funciona primeiro, galera? Eu fiz uma pergunta, mas vou fazer outra por cima. Depois ele responde essa. Como que funciona isso das divisões? As divisões... Como que vai fazer? Vai ficar essa divisão aí? As divisões sempre foi realizada por 3 divisões. A gente está querendo reduzir as divisões para dar uma qualidade melhor para o campeonato, como também de premiações e tudo mais. Então, está previsto para ser somente 2 divisões, com 16 equipes ou 14, se manter as mesmas equipes da Copa Tumbiara que disputou agora, né? Que finalizou agora nesses últimos dias. Aí faz a primeira e a segunda e... Primeira e segunda divisão, a terceira não existiria no caso. Porque seria um jeito mais fácil de você diminuir tanto os campeonatos e também ter mais atletas, né? Porque se dividir em 3 modalidades, você acaba perde atleta, não alguma coisa. Por que você falou 3 divisões? Porque aí o que acontece? 2 divisões já fica bem top, porque aí diminui os jogos nos campos. Porque aí também diminui o jogo, o campo tem uma recuperação maior. Porque hoje para mim, eu acho que a dificuldade maior é os campos. Hoje você tem muitos, sim, mas não tem. Porque se você for pegar, ó, primeira, segunda, terceira, quarentões e cinquentões. Então são 5 modalidades. São 58 times jogando no final de semana. Então tem que ter campo para todos os times. E muitas equipes. São 24 jogos, 25 ou 26 por semana. Aí tem campo que não aguenta. E você falando é até difícil, assim. Olha o tanto de equipe que tem. Vocês que estão na organização por trás, olha a dor de cabeça que tem. Vocês têm que ter um jogo de cintura. Vamos colocar o jogo dos cinquentões ali, dos quarentões. O outro aqui tem que pôr jogo à tarde.
Às vezes, se tivesse... Mudou muito, né? Hoje com a prefeitura do Johnny. Evoluiu demais, tá de parabéns. Mas se tivesse refletores no campo... Eu também não podia deixar de parabenizar a secretaria que eu trabalho, em si, a Secretaria de Esporte, porque é um grupo reduzido de pessoas que a gente cuida de campo como Goiazinho, Jardim Liberdade, Vila Vitória, CT, JK, tem o José Moisés agora, que vai inaugurar agora. José Moisés é na onde? José Moisés é lá na Marulina? Marulina, que terá refletor, terá jogos à noite lá. Então, são muitos campos para poucas pessoas. E a gente tem uma equipe lá muito boa. O Zé Carlos está à frente da equipe, o Dante, nosso secretário, o Francisco, diretor, o Galo como cooperador também lá, o Alexandre e eu também. A gente tem uma equipe de serviço braçal lá que é excepcional. Moço, você fala para os meninos arrancar uma montanha, eu acho que eles me dão conta que é lá. E é uma equipe bem reduzida. Tem mulheres que trabalham igual homens lá. Eu já vi. Então tem que ser Faz valorizado. a marcação. Marcação de campo toda semana. Então, e também não é só os campos. Aí tem as quadras de Geraldo Antoniari, tem o CIE lá em cima. Então a gente tem muito polo pra gente trabalhar. E a Secretaria de Esporte vem um bom trabalho, querendo ou não. Tá. Às vezes a gente vê um campo seco, alguma coisa, mas é alguma coisa, porque funcionário a gente tem para trabalhar e capacitado. É que nem eu sempre falei, o campo de Jardim Liberdade, em outras gestões... Era só a palha. Era só a palha e às vezes o mato era dessa altura aqui. Então, assim, depois que o Johnny entrou, melhorou demais. Sempre podado, colocou um guardinha. Assim, esse tempo não ajuda também, não favorece. Pode jogar água que for, que não vai ficar verdinho, né? Porque o tempo foda, né? A seca, né? É complicado. Mas os campos ficou perfeito, todo mundo cuidando, zelando. Igual você falou aí, ó, como é que é o nome lá? José Moisés? É, José Moisés. E aquele outro lá? Aquilo que fica do Beija-Flor. O Parque Beija-Flor também vai estar previsto para ser inaugurado já, o Parque Beija-Flor também. Porque a gente passa lá ver o E a gente campo estava brincando esses dias para ver a metragem do campo dele. Eu falei, rapaz, ele passa 50 metros aquele campo não. E para surpresa ele é quase oficial ele. Quase? Quase. Ele é 62 metros por 90. Grande. E aí já aumenta mais 2 campos, né? Sim, já vai ter 2 Já campos. aumenta lá Mas em lá em questão cima, de né? refletor, A iluminação lá é boa. não, eu falo assim, nos campos. O pessoal pensa ou não? Pensa, mas a questão É bem por partes, né? É porque tudo que você vai fazer pela prefeitura, por órgão, tem que ter um plano de trabalho, tem que ter um projeto, então é mais complicado, né? O caminhar. Mas pensa assim, Não, do nosso jeito que tá secretário pensa em maravilhoso. iluminar todos os campos, todos os jogos. Tá maravilhoso. Se colocar o refletor, acabou, cara. Não, aí já tem era. jogador, dá pra montar até 2 Porque campeonatos. igual a gente fala do Clube de 50, tem ainda modo, tem o menininho, Goiásinho. Não, mas hoje porque chegando nessa época agora do tempo seco, você joga até 1h da tarde, é surreal. Nossa, Você parece o motoqueiro fantasma, a Sério? chuteira chega e pega a rua. O Inter de Limeira teve aí semana passada e eles pediram os campos para treinar, né? Aí entrou em contato direto comigo, o João Fidelio. Aí eu falei, João, a gente tem alguns campos aqui, você quer dar uma olhada? Eu fui buscar eles no hotel e falei, João do céu, esse campo do Goiásinho aqui, nem o nosso de jogo tá compatível do Goiásinho. Então pra você ver, um time que é acostumado a disputar Campeonato Brasileiro, Série D, então, Paulista. Então um elogio desse é bom demais pra gente ver na nossa cidade. Eu levei eles no Caçapão, eles falaram, João, que campo bom também, bonito. Eu levei eles na Vila Vitória. Ele falou, João, se nós tivesse campo aqui, nós tava lindo. Entendeu? Na Vila Vitória também, que é um campo que todo mundo gosta de jogar lá. Eu gosto de jogar hoje lá. se a gente pegar o Goiásinho tá dando 10-0 no JK. Tá. Né? O Goiásinho, por isso que eu falo, o Goiásinho hoje, o campo é excepcional, moço. O campo ali é top. Eu brinco com os meus, mas o Itumbiá já jogava em Goiásinho. Ia jogar? Tinha que jogar. Tinha que jogar lá. O campo é bom. Mas aí voltando, a terceira divisão, o Tumbera tá na terceira. A terceira divisão é quanto? O público da CBF, né? Da Que Federação manda. Goiana. Não, fala assim, mas a CBF que manda a quantidade de público ou é a Federação Goiana? Não, a quantidade pública é o estádio que propõe. Lá tem capacidade para, igual, se for 10 mil pessoas, tá liberado, tá tranquilo. Passou 10 mil, já não tá liberado. Então o Goiásinho hoje tem capacidade para... Goiásinho tem em torno de 2.500 pessoas, 3 mil pessoas sentadas. Que é isso aí? Então é muito, né? Então o Goiásinho
pode disputar a terceira, pode disputar a terceira ou não. Aí vai dos pedidos, né? Por causa que aí tem que ter arquibancada dos dois lados, tem que ter alambrado todo fechado. Depende do pedido. É um monte de... vestiário para árbitro, vestiário para os dois times, tem isso tudo. Não é só pra chegar base lá e já serve, mostrar. igual hoje o Real tava jogando contra a Aparecidense, né? Aí pra base já serve. O Goiásinho já serve. Mas a Vila Vitória já não serve pra base, entendeu? Mas, tipo assim, é quase a mesma, porque o Goiásinho ali, os dois, vestiário é um de frente pro outro, né? Então aí, lá na Vila Vitória, pra quem não é, a Vila Vitória é do mesmo jeito também, né? Mas só que lá em cima não é utilizado, né? E não pode ter, entendeu? Tá. Aí entra essa questão também. Aí é muita complicação, galera. É muita complicação. Você vê, o Goiásinho pode, lá não pode, porque, tipo assim, eu achava que lá podia e o Goiásinho não. Não, se você pegar o campo do Goiás, praticamente lembra um pouco de Bom Jesus, né? Isso. Não, mas Você tem que mas... fazer algumas mudanças ali dentro. Eles pedem até que é fechado por fora, por muro, tem isso tudo. Aí vem o pessoal da Então, fiscalização. capaz que por causa do Vila Vitória não pode, porque a Vila Vitória já é do lado da rua. A arquibancada já é do lado da rua. Goiás não. Goiás tem toda a arquibancada, tem que ter os muros. Depois eu vou pesquisar certinho e mandar pra vocês. Eu acho que eles pedem uma fileira, pelo menos 5 ou 6, entendeu? Por isso que eu tenho 5 ou 6 fileiras de arquibancada. Tem esse negócio. Eu vou pesquisar e mandar pra vocês também, pra você ver certinho, pra gente não passar nada errado, pessoal. Bom, e o que vocês esperam do campeonato amador do ano que vem? Se vai mudar alguma regra, se vai mudar alguma coisa, o formato, o que vocês estão pensando em organizar para o ano que vem? Pensar, sempre a gente pensa em melhorias, né? A gente tem que aprender com os erros e sempre melhorar nos próximos desafios que vai ter, né? Mas sim, planejamento a gente já vai sentar este ano ainda para fazer o plano de trabalho do próximo ano, para a gente ver o que vai ser realizado. Mas a gente sempre procura melhoria, né? Aí senta você, o Dante ou e o presidente da liga, né? Ele senta para fazer o plano de trabalho, né? Que é sempre realizado pela liga. E aí ele chama para ver, para conversar essas coisas. Sempre é aberto a ideias, né? Ideias sempre é aberto para ter. Ok, aí já, ano que vem já é muito bom, mas já dá pensando nas ideias já, né? Já dá pra dar um gásinho, vai dar. Jogador, né? Fica ansioso. Eu quero jogar. O cara tá pensando no próximo campeonato do ano que vem. Tem esse ano, tem mais um campeonato. Não, mas isso que o João falou é importante ressaltar o quê? É um campeonato longo, né? Muitas pessoas falam, é um campeonato longo, é um campeonato desgastante. Mas se a gente parar para analisar bem, é bom ter um campeonato assim. Por quê? Se você tem um campeonato curto, de acordo com as equipes vão saindo, os caras não querem ficar parados, querem ficar marcando amistoso. Aí os caras vão na onde? Ô João, arruma um campo aí pra mim. Aí como é que você vai arrumar um campo sempre que tá tendo campeonato? Sempre que tá tendo campeonato. Então assim, o pessoal tem que entender e entra o quê? O bom senso, né? Isso é importante. O campeonato é longo justamente por causa disso. Não sei se é por causa disso, mas eu vejo que é ok. O campeonato foi nesse módulo longo pensando nas equipes em si. Porque a equipe vai utilizar um campeonato por 6 meses sem ter praticamente nenhum gasto. A não ser que a equipe própria queira ter os gastos. Porque você não tem gasto com arbitragem e você não tem gasto com inscrição de campeonato nem nada. Então foi por isso que foi pensado nesse formato. Mas tudo pode mudar o ano que vem. Ninguém sabe o jeito que vai ser certinho ainda. Com esse formato já tá há uns 3 anos já? Ou 4? 3 anos. 3 anos, né? Não. 3, 4 anos, né? 3 para 4 anos. Eu acho que a quarta Copa Tumbiara, 4 anos, se a gente vai enganar desse formato. 6 meses, né? De 6 a 7, 8 meses a gente chega, né? Devido aos feriados, que sempre pulam, né? As datas comemorativas. Mas a gente não sabe o que pode esperar no ano que vem. Às vezes pode ser um campeonato longo novamente ou um campeonato curto também. Porque aí entra naquela que o Túlio falou aí agora e você falou aí. O cara quer o campeonato curto. Aí só que aí do campeonato curto que ele quer, ele já quer mais outro campeonato naquilo. Entendeu? Igual mas a Copa. O que a gente falou. Uhum. Se tem. Porque é difícil agradar todo mundo, é complicado. Porque aí o pessoal acha que tem que ter, tipo assim, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Sul-Americana também no meio. Por isso que eu tô te falando, cara. Por isso que eu tô te falando. Porque aí vamos supor, a Copa Itumbiara acaba com 3 meses. Aí vamos supor que fica lá mais uns 4 parados. Aí o cara vai falar, aquele que falou que o campeonato é longo, vai falar assim, ó. Nossa, mas nesse meio aí podia ter mais um campeonato para começar outras divisões.
Entendeu? É complicado. O certo é ter os calendários da competição. Chega no início do ano e fala, pessoal, aqui é o calendário da competição, vai começar a Copa Itumbiara, depois vai ter a Paranaíba, depois divisões no final do ano. Chegou com esse calendário tranquilo. Então, o erro, muitas vezes, é não ter o calendário para ter continuidade. É isso, às vezes, tem um erro aí. Não é, porque aí, igual falando, você vê, aí o cara reclama, fala, não, mas aí eu quero podia ter um campeonato mais longo, porque aí a gente preparava, fazia. Não, assim, Aí às vezes foda, se mano, tivesse, foda. podendo dizer que futuramente vindo aí a estrutura de refletores, daria para fazer um campeonato, por exemplo, um campeonato lá, Copa Johnny, à noite, aí durante o dia, aos finais de semana como tem, Copa Itumbiara, por exemplo. Daria para montar 2 competições, né? Porém aí entra também o gramado, que o gramado tem que ter recuperação, então é complicado, cara. É difícil, que nem eu falei, é difícil agradar todo mundo. A gente estava programado para acabar agora e dar uma pausa para os campos. Aí o Dani falou, João, é melhor a gente tocar direto, já toca e para antes. Aí vai parar de dezembro a janeiro os campos para dar uma recuperada. Entendeu? Porque é complicado você cuidar de Pra campo. mim já faz um brasileirão, põe todo mundo no mesmo grupo, põe nós 20 tudo, os times tudo, vai lá e pronto e... Não, e pro Brasileirão, cara, a gente tem que... Não se esqueça, pessoal, inscreva-se no canal, ativa o sininho, agradecer os nossos patrocinadores, CT Tavares Soccer, GRV Construtora, Boleiragem Stores e o nosso top, Goiás Net, nosso fornecedor de internet aí que tá de parabéns. A gente vai fazer o uniforme aí com o patrocínio deles, vai ficar top de linha. O Renatão já mandou hoje, vamos fazer uns uniformes aí que o trem tá ficando bacana, hein? Vamos dar o suporte. Aí, galera, aí, ó, Goiás Net, galera, não se esqueça aí, ó. O Goiás Net tá ajudando bastante também o esporte na cidade. Ajuda bastante lá o pessoal do CT, você chega lá, pintou lá no muro, lá Goiás Até o Net. CT Resende fez sabendo, fez parceria já. Aí CT Resende. Então assim, o Renatão e mais a Jussane, a esposa dele, gosta bastante do esporte. Então isso é interessante. E aí? Galera, voltando. Eu já fazia, que nem eu vou falar com você, eu fazia o campeonato brasileiro. Tinha 20 times, pá, e quebra e já era. Já tá bom, os 20 times lá, e põe dentro do campeonato brasileiro e já foi. A questão disso aí é os níveis das equipes, Isso né? eu ia falar agora, aí já entra também, tem... Aí você pega um time da primeira divisão pra jogar um da terceira, Isso, aí é o jogo fazer artilheiro, né? Faz 17 gols, que já aconteceu. Já, No jogo é 17 gols, não existe. Foi com o... Não, teve Fala, Tio, não. Não, fala assim, o menino que fez os gols lá foi o... DNA? Não, Tiririca. Tiririca. Tiririca, porque já ganhou artilheiro. Mas isso que o João tá falando é coisa mesmo, porque... E em tem que questão, fazer agora, isso. lembra, em questão do próximo campeonato, o formato, tá pensando, vai ter capacidade, por exemplo, trazer atletas de fora? No máximo 3, 6? Isso daí não foi discutido, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre, quando tem um regulamento que é feito pela Liga, a gente explana para as equipes, para ver se as equipes estão de acordo com alguma coisa ou não. Mas, no meu pensar, a questão é reduzir. Reduzir, né? Porque vocês estão, acaba que tá usando no futsal também, o futsal do campeonato. Regional, campeonato municipal, Atualmente, né? É só atleta do cidade. só de Itumbiara. Só time da cidade. Eu, assim, num certo ponto, eu até concordo. Por quê? Porque acaba que tem muita atleta que tá querendo oportunidade. Todo mundo que tem time de futebol aí, deve ter no mínimo aí umas 10 pessoas por semana mandando mensagem. Acaba o campeonato, tem vaga. E a gente iniciou o quê? A gente iniciou Esse desse ano. jeito. Não, precisando de oportunidade. Não, eu falo os meninos. Por exemplo, o João Lucas. O João Lucas, nosso cameraman aí, tem 17 anos. Até hoje não jogou um amador. Não. Felizmente estava lá no Goiatuba, lesionou, passou por cirurgia. Mas o quê? Quer uma oportunidade de estar no amador. Beleza, entra no casal, o cara é de menor. Aí tem que pedir o responsável, assinar, né? Porque é integridade física. Aí já entra para cada dirigente, cada presidente. Então, às vezes, eles não querem por causa disso, né? Aí fica essa, não, mas tem que deixar os caras de fora vir, que não sei o quê, que não sei o quê. Igual nessa Copa Itumbiara que a gente teve, quando a gente fez levantamento, a gente tem 1.416 atletas disputando essa Copa, que está sendo beneficiada a quarta Copa Itumbiara, tanto nas modalidades amador como 40 e 50. Em torno de 600 atletas são atletas de fora. Tanto 40 600 atletas. 600 atletas de fora. É muito atleta. É muito atleta. Então, esse investimento que tem que ser gasto com os atletas de Itumbiara, com os municipientes de Itumbiara, está sendo gasto com outros atletas. Eu acho legal. Eu, sinceramente, eu acho que valoriza a competição para a cidade lá de fora.
Mas aí vai de cada um com pensamento, né? Cada um pensa diferente de um jeito, né? É complicado, porque é difícil. Tem O gente seu, que seu quer... time não tinha ninguém de fora agora, esse amador? Ninguém. Porque Só assim, dentro da não é que eu defendo, mas eu vejo que um dia eu queria ter a oportunidade de jogar amador, eu vou falar por mim, eu queria sempre ter uma oportunidade. Então, batia na porta ali eu iniciei na época, tinha o Dudu Presentes. Vixe, do Eduardo. Você tá velho. É mais você- antigo do que o São Não, mas Cristóvão, o que Dudu- nós jogou. Não é batido no Não, O Dudu é. Presente já tava quase acabando. É, Com o ué. Candinho. Não, Você jogava com o Candinho, né? era o Eduardo, o Dudu, hoje Ah, ele é, o dentista. Eduardo, aham, eu O conheço ele. filho do Dudu Presentes. Aí era no finalzinho, já tava lá, eu iniciei, aí depois que eu entrei ali foi abrindo. Então toda criança quer uma oportunidade É. para iniciar num time de futebol. Então assim, muitos presidentes, muitos dirigentes não têm essa paciência. Falar, cara, não, vou pegar esse garoto aqui e vou dar O oportunidade. que você tá falando aí, quando a gente Mas iniciou- entra o que o João falou, te cortando rapidamente, na nossa equipe não tem ninguém de fora e tem muitos atletas, tem o próprio Ivan, né? Me ajuda a lembrar aí. o Ivan, quem mais? Tem muitos Tem o- atletas que nunca jogou Não. amador. Nós, na verdade, a gente, É se eu não me engano, Ivan, tem uns PP, tem muitos São atletas. 5 ou 6 atletas que nunca jogou. É que nem entra na questão que você está falando que a gente brincou aqui agora do São Cristóvão. O São Cristóvão, você pode olhar que a gente tem vamos lembrar da foto de novo. O São Cristóvão era só molecada. Sim. Os mais velhos ali tinha um ou dois. Era o Rodrigão, o Wesley, o Petete e o Nenê. Só os três. Era a coluna Só os vertebral. três. Era Era só mais os três. veterano. O resto era só veterano, tipo assim, nessa época aí nós tínhamos o quê? Uns 15 para 16 anos. Não é idade não, senão não. Você vê, nessa época eles deviam ter uns 29, 30. Você viu, não era tão velho. Era só atletas ali que o São Cristóvão dava essa oportunidade para todo mundo jogar, que nem o Tulhão. O Tulhão dá oportunidade para os Não, meninos eu jogar, nunca que nunca esqueço, jogou. na época do Operário, rapaz, eu fiquei no banco todos os jogos. Todos os jogos. Chegou no finalzinho lá, acho que foi nas quartas ou semifinal, o time perdendo de 5-1. Aí falou, não, vamos colocar, vamos dar oportunidade para esse menino. Mas é que nem eu falo, a vida é feita de oportunidade, você tem que saber usar ela, cara. Não é, ué, mas é o que a gente fala. Tem poucos times que fazem isso. É. Que dão essa oportunidade. Os caras preferem trazer caras de fora do que pegar os meninos aqui. E aqui dentro tem molecada bom de bola. Vixe, se você for andar aí, moço, tem menino bom de bola demais. Não, acaba que muitos vai para Goiatuba. É que nem você falou, de oportunidade. Acaba que muitos vão para Goiatuba jogar lá, porque acaba que quer tentar ser profissional, né? É, porque aí ainda tem oportunidade lá, tem aqui, aí os caras preferem Mas se você fora, também mano. pensar pelo lado da faixa etária de idade, os meninos têm que tentar pelo menos até 16, 17 anos, É. sub-18 no máximo. Aí não deu, aí tá na cidade mesmo, disputa o amador. Eu creio que quando o menino tem capacidade, quando chega 15, 16 anos, alguém já olha ele e fala, não, ele dá conta de jogar amador. pra manter Mas a aí forma tem que se física, né? precaver também. É. Porque amador, querendo ou não é brincadeira. todo mundo sabe. Esse aí que entra o Esse problema. aí Às que a vezes o gente- menino quer ser profissional, quer tentar a carreira, aí entra a integridade do cara, né? Aí ele machuca, porque o amador tem uns caras aí que é maldoso. Os caras, você tá doido. Vixe, Maria. Não, e sobre, assim, a gente falando nesse assunto, sobre, tá tendo muita irregularidade, né, de atletas, vamos dizer assim, o jogo em si é o calor quente, todo mundo tá com sangue quente, então tá tendo muita indisciplina dos atletas, né, atleta, dirigente, o que você pode falar para nós, João? Isso daí é complicado, né? Assim, todo campeonato, querendo ou não, tem as discussões, as intrigas, as brigas, mas o ideal era não ter, né? Porque o futebol amador, como uma prática de esporte, é uma prática de lazer. Você vai ali para você jogar seu futebol no sábado, no domingo, depois você ir tomar sua cerveja, comer o churrasco pessoal. Então é uma forma de lazer. E às vezes as pessoas estão invertendo isso. Verdade. Em vez de ir para ter um lazer, para ter um jogo saudável, uma brincadeira saudável, seja para resenhar ali, só para sair um pouquinho de casa e parecer, as pessoas estão indo com outro intuito, na verdade. Porque os que causam confusão é que já saem de casa pensando em confusão. E isso também vai muito assim, o pessoal culpa tanto a arbitragem como a organização, como qualquer coisa, mas isso vai muito também dos donos das equipes.
Às vezes os donos da equipe já ficam inflamando o pessoal a semana todinha. O jogo já começa fora de campo. Já começa no WhatsApp, Porque nos já grupos. nós tem que ganhar, é matar ou morrer, então... Já começa nos grupos. Aí, ali no campo, ali, só uma faísca soltou, já pegou. Isso é Mas verdade. isso daí a gente não agrada de forma alguma, tanto que as punições, desde quando eu entrei para a liga, foi mais severo. Antigamente, o Galo brinca que o cara era expulso, batia em alguém, dava uma cesta básica e podia voltar depois. Aí o cara já ia para outro jogo com a cesta básica, porque ia bater e já dava a cesta básica para voltar a jogar depois. Vixe. Então, Não é caso, galera, desculpa, não é caso de rir não, mas... Tá bom, o cara dava uma porrada, era expulso. Aí pegava... Aí falava assim, você ia pegar jogo, aí dava uma cesta base, você voltava. Aí o cara já levava a cesta base pro jogo. O próximo dia que ele já batia, já dava a cesta base de novo. Então, é umas coisas... é umas coisas que é desagradável. Aí, desde quando a gente começou a participar da liga, a gente teve algumas punições severas. Aí foi 2 anos, 5 anos, quando é reincidente. E a gente está tentando manter isso daí. Aquela hora que eu te perguntei o que vocês pensam pro campeonato, voltando lá, o que vocês pensam sobre as regras? Se vai mudar, se vai ser mais severas, se vão ter outro tipo de punições, tipo assim, a equipe brigou com a outra só apanhou, a outra bateu, ou só quem causou, quem começou, alguma Essa coisa questão assim. aí é que a gente tinha feito uma portaria falando sobre aquela briga que teve na Vila Vitória. É porque a gente não pode eliminar uma equipe se não tiver uma briga generalizada, tudo. Aí a gente tem que analisar os casos. Igual teve filmagem, teve alguma coisa, a gente analisa, a gente faz a junta jogadora para analisar certinho e ver se é cabível ou não. Agora no módulo prata tivemos também um problema nas finais do módulo prata, semifinal dos módulos pratas. Foi analisado tudo, o relato do árbitro também consta muito, porque o árbitro, querendo ou não, ele é o responsável da partida ali. Ele Então o que, fica que ele já- relata ali na suma, a gente tem que acompanhar aquilo ali. Sim. Se está errado ou não, a gente acompanha. Aí o que, que os times têm? Os times têm todo o direito de não aceitar aquilo lá e fazer recorrer. Recorrer ao que a organização decidiu ali. E a organização, com o maior prazer, sempre olha para ver se tem alguma coisa cabível para a gente tomar outra decisão. Pode ser que aconteça isso de tomar outra decisão. Porque Isso vocês é- analisam filmagem, né? Entra o bom senso. Vocês analisam as filmagens, analisa o que o árbitro relatou também, né? Porque o árbitro, o Pichico tinha falado pra gente, eu sempre esqueço, Ele falou a mesa julgadora dos árbitros. eles julgam só os árbitros, né? Não, nessa Copa Tumbiá já foi diferente também. Mudou então. Foi diferente, é a organização que julga os árbitros. Tanto que todos os árbitros que teve uma confusão, alguma coisa, a gente colocou 2 semanas, 3 semanas. Aí é por depois, conta 4. então por conta do seu campeonato da prefeitura, então aí vocês Isso, o pessoal pensa muito nisso do campeonato da prefeitura, mas a prefeitura só é um patrocinador. O campeonato é da liga. Aí todo mundo, às vezes, quando acontece uma confusão, vai assim, a culpa é do secretário, do prefeito, mas não é. A responsabilidade toda do campeonato da liga. Por causa que então a acaba que a prefeitura então ela é só um patrocinador. Brasileirão, Betano é patrocinador. Entendi. Mas o Betano não opta em nada. Ele só É a CBF, patrocina. só patrocina. Então entra aquela, a prefeitura o prefeito não vai dar lá, por exemplo, o Johnny falou que vai eliminar o Tavares. Então quem tá ali na organização é a liga. A liga que vai eliminar. que vai julgar, né? A prefeitura nunca opinou em nada nessa questão. Ele só patrocina, mais nada. Ô, João, aproveitar. Então, dentro da liga, vocês têm tipo uma comissão julgadora desses casos? Sim, somos uma comissão jogadora lá. Quando chega o problema pra gente, a gente senta, tenta resolver da melhor maneira Aí possível. chama o árbitro, aí vê o que E ele a falou, não. súmula, né? Vai analisar a súmula, né? Sempre a pauta é a súmula, né? A súmula é um documento muito importante do jogo, né? Então, o que o árbitro relata ali, ele tem que saber o que está relatando e a forma que está relatando também. Porque, às vezes, se ele relatar alguma forma errada, a gente tem que compreender que é aquilo que ele relatou. E se ele relatou errado, às vezes não tomou punição, às vezes ele não viu alguma coisa que Então outro viu. ele está relatando ali, vai levar a informação do que passou no jogo, vocês vai Vai analisar em dar cima. Isso. Top. Tirando dúvidas, né? Tirando dúvida da galera aí, porque, tipo assim, todo mundo fala, igual você falou, vai a prefeitura, aqui prefeitura. Não, galera, é a liga, A Liga Esportiva tem do todos os organizadores lá, tem a liga julgadora, chama o árbitro, olham a súmula e vão fazer aquele julgamento ali do que aconteceu, E do assim, caso que aconteceu. A gente vê no grupo, às vezes, do Amador, que o Túlio tá, acho que o Ronaldo não tá não, né? Que é atleta, né? Às vezes a gente vê muita crítica a depender da liga. Eu falo do presidente Tony Narciso, tudo mais.
mas eu já trabalhei com várias pessoas e eu garanto para vocês que o presidente da liga é super honesto com o que ele faz. Ele não puxa para nenhum lado. Prestação de conta feita pela prefeitura é fodida, a prestação de conta, porque eles estão mexendo com dinheiro público. Ele nunca deu trabalho na prestação de conta dele. Tudo bateu. Se o arbitragem foi 300 jogos, ele está pago os 300 jogos, com nota fiscal, comprovante, tudo assinado, tudo certo. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes o pessoal fala assim, por que paga em cheque? Por que não paga em Pix? Porque ele tem mais confiança no cheque. Igual você recebeu o seu prêmio já? Sim, no cheque. Já recebeu no cheque. Descontou, o dinheiro caiu tranquilo. Porque cheque as coisas organizadas. Cheque nominal não do presidente, então para não ter bagunça, entendeu? Então é um campeonato que é organizado, querendo ou não, mas recebe crítica, não tem jeito. Você nunca vai agradar ninguém. Então eu ressalto aqui novamente que a Liga Esportiva Tumbiarense e só tem campeonato em Tumbiara patrocinado pela prefeitura porque tem a Liga. Porque a Liga é uma associação organizada. A prefeitura tem um projeto de lei que quando a associação é organizada sem fins lucrativos, ela tem o direito de receber essas verbas do município, ou dos vereadores também, que os vereadores também têm emenda impositiva, que pode mandar para a sua associação. Mas só a associação pode receber se ela for totalmente organizada. Se tiver uma CND faltando, algum documento faltando, não pode receber em hipótese alguma. Se tiver faltando algum documento, alguma coisa ali, já dá um empecilho, já não... Já. Porque a prefeitura é uma questão bem burocrática, você mexer com a verba pública. Porque se pensar bem, a verba é minha e sua. Então a gente tem que saber como ele faz isso. Para onde está indo o dinheiro, o que está fazendo. Então, hoje, prestação de conta, a gente nem fala nem no dinheiro, fala assim, a prestação de conta. A prestação de conta que é muito grande. Porque aí, no caso que você está falando, galera, para esclarecer mais ainda, hoje em dia as pessoas falam assim, é fácil organizar a liga, é fácil. Para mim, no meu ver, é foda, porque, igual você falou, a prestação de conta. Eu falo nesse caso, na prestação de conta. Porque hoje, para você pegar uma liga, para você organizar, fazer essa prestação de conta é complicado, mano. É meio chatinho de fazer isso aí. E vai muito tempo, cara. E às vezes as pessoas não dão valor, né? Porque eu, sinceramente, a gente fala na reunião, se eu fosse o Antônio, eu não assumiria essa bronca. Tá porque ele, é difícil. Porque ele, responsável de associação é ele. Se der alguma coisa errada, algum problema, quem é responsável é ele. Entra então o formato, te cortando rapidamente, John, que as equipes tinham que... Como é que era? Regularizar o produtor? Como é que é fazer? Federar? Federar? Como é que é? Regularizar para federar a associação? Isso, eu acho que teve uma época que... Acho que foi nesse campeonato ainda. O Galo, no primeiro mandato do Galo, tanto essa reunião que o antigo organizador da Liga pediu para sair, foi quando o Galo falou. O Galo se dispôs, na época que ele era secretário de esporte, ele se dispôs, juntamente com o Ronei, a organizar a documentação de todas as equipes sem nenhum custo para regularizar as equipes perante a federação. Porque aí se você está regularizado, você tem, não que não teve, né? Esse campeonato todas as equipes teve lá, não chegou, mas teve lá R$1.000 na conta, né? Ajuda de custo, que isso não tinha, né? Nunca teve. Então isso é as pessoas já estavam, acabou o campeonato, os caras já estavam, ô Antônio, cadê o dinheiro? Ô João, cadê o dinheiro? Então assim, é uma coisa que... Um benefício, né, para as equipes, que não tinha, que a gente tem que ressaltar que isso é importante, ajuda demais, porque as bolas, toda a equipe ganhou uma bola, então assim... O do uniforme teve quando? O uniforme foi retrasado, né? O uniforme, então assim, só está tendo melhoria, nesse ponto não tem o que reclamar. E em questão não é só também o futebol de campo, como de quadra também, assim, porque quem convive lá dentro da secretaria sabe que, claro, as quadras de Geraldo Toniali, vôlei tem, handebol, basquete, então... Em Tumbiara em si, o esporte está andando corretamente e perfeitamente, o futebol, o esporte em si, em todas as modalidades. A gente tem em Tumbiara o campeão brasileiro em xadrez, uma menina do projeto APAN, tem o Beta Handball, que é um elite no handball no estado de Goiás, temos o Vôlei Mais, que também disputa Liga Lince, tem uns 5 times de vôlei em Tumbiara que é impressionante, disputa o campeonato de igual para igual qualquer outro. Então o esporte em si em Tumbiara, desde a chegada do governo Johnny para frente, assim, não que os para trás não teve sim, mas o projeto de lei que está incentivando mesmo o esporte foi criado agora no último governo do Johnny. E está ajudando bastante o esporte em si. Evoluiu bastante. Nossa, evoluiu bastante, só que aí entra o quê? Esse do vôlei, esse dos meninos, cara, poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem.
É que nem o futsal. O futsal também aqui você pode ver. É só quem é mais no meio do futebol, do futsal, que sabe. Teve agora o Entendeu? campeonato feminino, tá show de bola. Entendeu? Por isso que a gente fala, tipo assim, é poucas pessoas que sabem esse do futsal feminino, da divulgação, Mas entendeu? o esporte Porque em si de 10 anos atrás Não, melhorou é demais, totalmente que é diferente isso? de hoje. Vixe. E eu acho, Nem se sinceramente, que compara. os antigos, há 10 anos atrás, eles eram muito mais fanáticos do esporte do que hoje em dia. É. Hoje em dia não tem mais o interesse que tinha no Aquela esporte. geração. Assim. Não tem mais o interesse em si, né? Aí é complicado. às Aí vezes. entra no que você tá falando, ó. A gente vai jogar um rachinho no final de semana, valendo 2 coca e o horário. O cara dá a vida, tem cara que sai até sangrando. Agora imagina a premiação alta, os caras vão fazer o possível e o impossível, que nem você falou, ressaltou. O jogo já começa fora de campo, presidente enchendo o saco do outro, fazendo um negocinho. Figurinha. Uma figurinha, e coloca o escudo do time de cabeça para baixo, aí já vai fornicando, aí entra o quê? Você tem que ter a cabeça, né? O mental bom, porque isso é normal, é do futebol. Só que tem alguns atletas que deixam agir pela emoção. Aí é onde acontece as brigas e que nem você pontuou perfeitamente. Vocês analisam o quê? Se a briga foi como gladiadores, filme de gladiadores, é todo mundo brigando com todo mundo. Então, se tá todo mundo brigando contra todo mundo, aí sim, a equipe tem que ser eliminada. Porque aí você vai ver na filmagem, presidente, dirigente, a mulher do cara entrou também, Cachorro, papagaio. Aí ok, mas tá brigando lá, tá brigando dois desse time aqui e 2 de cá. E o resto tá separando e apanhando ao mesmo tempo. Então como é que você vai eliminar, né? Não tem jeito. Então assim, às vezes o que eu vejo no grupo da liga, o pessoal achou um pouco a irregularidade no formato de colocar no documento que a equipe que brigar, a equipe ia ser eliminada, né? Após análise, né? Tá escrito Após lá. análise. É isso que o Tem pessoal não esse pegou. detalhe. Lá tá escrito, Não, tá escrito no final. Que após entra a análise. interpretação, né? Isso, a interpretação. Mas é complicado essa questão, né, de briga e tudo mais, né? A gente sempre tenta não ter, né? Mas como a gente sabe que o ser humano às vezes vai até de educação, né? É um Porque animal. se você prestar atenção, é sempre praticamente as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Isso é importante. Ele falou sobre análise. Tinha que ter posto grandão lá pra tudo sobre análise. Tá vendo paredes aí. Mas só que aí, ó, a gente falou tudo. Você falou de federar, só que o federar vem mais Tem da todo mão um do... gasto. Não, eu falo assim, federou, beleza. Só que as pessoas ficam assim, federou, vamos fazer isso, fazer aquilo, vai ser diferente. Porque Cara, se pra feder- mim se o fundo federar- vai ser mais grande. Se federar, O- vira. Mas, não é mas se grande. você pensar bem, o Túlio é responsável pelo Tavares. Você colocou seu CPF lá, reconheceu o firme. Ele já está assumindo a responsabilidade gigante. Não, é isso que eu falo, mas... Aí a federação, você vai criar um CNPJ. Aí, por isso que eu tô falando pra você, porque aí você Aí entra o responde... quê? Se um atleta, o seu time já é uma empresa. Isso é isso que eu ia falar Se agora. quiser jogar a 3ª divisão, você já. Mas pode eles entrar. têm direito a voto na liga, eles têm direito a benefício da federação. Mas aí, tipo assim, eu não sabia desse federar, desses... Mas Só mas que aí tem que os colocar. malefícios também. Isso aí. Por Tem exemplo, uns tem prós dois e uns lados. contras. Você- É isso que eu falo, tem uns prós e você- uns contras. você- Não, você- vai falar de novo, cabeça de pincher, quer ver? Neguinho. Que eu ia falar cabeça de Olha só pincher? você ver. O cara tá jogando lá, tá jogando no Tavares. Aí o cara trabalha no Guaraná Mineiro. O cara machucou, tem 2 filhos pra criar. Você quebrou sua perna. O que você vai ficar desempregado. Aí o que você vai fazer? Você vai vir, pô, Túlio, tô desempregado. Aí eu não, cara, não tem. Aí tem um atleta que já é maldoso, o cara tá cagando. Aí é um time profissional, que não. O cara que tava jogando no Botafogo, saiu do Botafogo, vai levar o Botafogo na justiça. Levou mesmo o goleiro. Dinheiro trabalhista. Levou Então, mesmo. o pessoal, beleza, tem que melhorar, tal, mas você tem que pensar isso lá também. E se você machuca e você me leva na justiça Isso. pra pagar. Por isso que eu Então falei as pra pessoas você. têm que analisar isso também. Tem que analisar o que é viável, o que a pessoa acha viável. Por Para isso- quem tem um pensamento para crescer, não ficar só no amador, é viável. Sim. Eu acho viável, que é bom. Não, ele Porque até você vai fala. ficar analisando. Ele treina aqui e fala assim, cara, nós já podemos montar um time pra 3ª Nossa, divisão. Nós temos ó, o São Judas Tadeu, é um time regularizado, foi associação, São Judas Tadeu. São Judas tá Aqui em Tubarão Creio que tem o São Judas Tadeu, o Real e o Operário, se eu não estiver enganado, são esses. São Que os estudam 3, né? amador, né? São só esses 3 que tem no momento. E
tem que ver, né? Que é viável para cada presidente. Mas aí entra nessa questão que eu tô falando pra você. O pessoal fala assim, mas não é. Porque entra o que o Túlio acabou de falar agora. Pra mim, igual do atleta, o fumo vai entrar grande. Porque que nem o cara machuca, tem todos os prós e os contras ali, 24 horas, não fuma, não, mas ué. Porque as pessoas ficam assim, vamos federar todo mundo. Eu vou ter que falar o quê? Meus patrocinadores, eu quero agradecer vocês. CT Tavares Soccer, GRV Construtora, Goiás Net, Boleiragem Stores. Eu vou falar, cara, me dá ajuda aí que o trem tá feio. Aí eu tenho que recorrer pros patrocinadores. Aí, pessoal, não se esqueça, hein? Inscreva-se no canal para começar a ganhar dinheiro no YouTube e pagar a despesa dos caras. E outra, que nem momento de resenha, o Túlio fica falando aqui, eu falo pra ele, irmão, o treino que ele dá aqui é treino de terceira divisão, filho. Tem dia que eu vou ali, eu falo, não, filho, o papo não, irmão, calma aí. Sou maduro, né? Terceira não, pai, porque é fudido, filho. Treinamento é lascado, mano. E tem uns times assim que você vai ver, igual hoje a gente tava vendo lá o Real e o Aparecidense lá, vendo um pouquinho dos jogos lá hoje. Deu uma passada lá hoje lá. O nível dos meninos que vêm da base, os treinamentos deles já praticamente todos capacitados profissional. Então os mesmos treinamentos que os meninos têm na base, provavelmente é do profissional, mas o profissional tem uma carga maior devido ao seu campeonato de extensão maior, né? Não mas aí entra no caso o quê? Tem muita gente que fica assim, o fulaninho ali não pode jogar um profissional, cara. É que nem eu falo, eu nunca joguei, mas só de você observar, acho que o profissional o bate é mais violento, filho. Porque é uma preparação lascada. Tem o quê? Que nem o Túlio uma vez ele falou aqui. Por que o cara fala assim, por que fulaninho foi e eu não fui? Por quê? Porque o cara respeita o que o treinador fala, o movimento tático. Talvez aquele cara é bom de bola, não sei o que e tal, mas ele não respeita a tática que o treinador tá citando. Aquele outro já respeita, por isso que o cara chega lá. Então, tipo assim, cara, futebol é foda. O Jardim explicando ou não, é foda. Eu vou contar não tem como, é foda. Você bagunça a cabeça e fica doido. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu fico doido. Que quem sabe, sabe. A carapuça vai servir pros bestas aí. Nós conseguimos uma avaliação para 3 atletas de Tumbiara, nível top, os moleque. Todo dia eu entrava em contato com o pessoal. O meu amigo lá falava, Adriano, como é que tá? Eu falei o nome do cara, mas é o dono da equipe lá. Adriano, como é que tá? Rapaz, os 3 treinaram perfeito. E todo dia, Adriano, como é que tá? Tudo treinando bem. Ele falou, João, só falta uma etapa eles virem ficar aqui, os meninos, num time de Série A. Os meninos de Série A, mas eles eram sub-17, 18, os meninos, são 3. Ele falou, João, falta uma etapa só. Eu falei, qual? Ele falou, ver eles. Eu falei, como assim ver eles? Ele falou, não, depois te falo. Liberou os meninos para sair no shopping. Primeira coisa que os meninos foi entrar num bar dentro do shopping. Aí ele só mandou a foto para mim, os 3 podem voltar amanhã. Então é muito de oportunidade. Isso. Os meninos estavam praticamente fechados já, com equipe forte. Então a falta de interesse do ser humano, às vezes, isso que atrapalha chegar no profissional. Alguma coisa. Assim, ficou deslumbrado, né? Já deixou subir pra cabeça. Nossa, e os meninos estavam treinando super bem. E o Adriano já falando assim, João, como é que vai funcionar contrato, esse negócio? Eu falei, não, tem empresário não. O que você organizar para eles é todo menino que precisa de ajuda. Porque você falando, a equipe profissional de elite, ela vai analisar você dentro de campo e fora de campo, todo momento. E eles treinaram 4 dias no sub-18, no 5º dia subiu pro sub-20, no sexto dia eles foram treinar junto com reserva profissional, os 3. Nossa. Você vê que então eles estavam só subindo. Tipo aí assim, devido a um ele entrou em depressão, então. Aí teve um deslize, não veio. Não, por isso que hoje em dia, aí o cara vai, mexe, vai ter uma oportunidade dessa, virar alcoólatra. Eu vou marcar depois esses 3. Eu vou marcar esses 3 cidadãos depois. Você vai marcar? Vou marcar. Eu vou escrever burro. Que é foda, mano. Porque igual você falando, voltando ao sistema tático também, porque muitos garotos querem ter uma oportunidade e talvez não tenham. Verdade. Talvez não tenha essa oportunidade que você está falando ali. Mas agora. até hoje, não assim, tem, hoje em vista da nossa época, as adolescentes a oportunidade está na palma da mão. Você tem a internet, você vê ali, o Goiânia está precisando, vamos lá fazer um teste.
Então hoje está mais acessível, né? E sem falar funcionamento físico, tudo mais, coordenação motora, você pode... Ixi, os fala meninos- assim não. Coordenação motora é um você- perigo você- pra mim. O senhor é bom na coordenação Nossa Eu lembro do senhor, mas aí a vai Nossa, você tá doido. volantino, só virava a carroça pro lado. Nossa, você tá doido. Depois de ideia que ensinar capaz de subir escada é difícil, mas melhorou. Mas é importante isso daí. Mas a análise do campeonato, um feedback, foi top? Tem algo a melhorar? Acrescentar. Não, sempre tem coisa a melhorar. Eu falo que aprender nunca ocupa espaço. O aprendizado não ocupa espaço. Então sempre tem que aprender alguma coisa e buscar sempre melhorar. A questão que a gente fica, muitas vezes, indignado é a falta de compreendimento. Compreendimento com, às vezes, um jogo que bate horário, são 58 equipes, 26 jogos por semana para 5, 6 campos, 7 campos. Mas são algumas coisas que acontecem. Eu não relevo muito isso, não, é normal. É mais sossegado, né? Porque é organização, né, cara? Todo mundo vai querer falar alguma coisa, dar um pitaco, vai querer falar um E você como atleta, o que você quer perguntar assim? Solta. Como atleta? É. Cara do céu, deixa eu pensar pra você aqui agora. Aqui. Não pensa demais não, senão se pensar demais tem nada não. Não, eu tô brincando. Eu falo assim, não, cara, porque entra num critério que a gente tem que ver os dois lados. São muitos jogos para poucos campos. Sim. Porque se você pegar a terceira divisão, igual o João falou, a terceira divisão joga 3 horas da tarde no domingo. Então, querendo ou não, dividindo em 2 divisões Vai já melhorar, foi benéfico. Vai melhorar bastante. Então, assim, esse formato do campeonato agora no final do ano vai ter experiência para ver como vai funcionar, né? Os próximos se vale a pena Eu não colocar sei no se ano vocês que vem. participou, foi sempre o pedido dos times, reduzir as categorias, para ter mais atleta e também questão de nível e tudo mais. Então a gente, muitas vezes o pessoal reclama, João, regulamento, sei o quê. O regulamento é lido para todos os presidentes das equipes do campeonato. Então por que naquele momento ali você não ressalta? Porque ele tem um direito, não tem? A gente não pergunta se quer fazer alguma mudança, alguma coisa? Então ali é o momento de você mudar. Porque aí depois que começou o campeonato, você não adianta falar. Essa aqui vamos fazer agora- o mesmo formato do Uberlândia, porque o Uberlândia lá é assim, né? Vamos fazer o mesmo formato de lá, isso que você falou realmente é. Mas no formato do campeonato, vai poder equipes de fora também, de campo? Que nem desse campeonato foi só o Araporã que não participou, Só o né? Araporã não participou devido a uma infelicidade, né, do pessoal, né? Mas a gente não sabe ainda o presidente que Vai decide, essa analisar parte é ele também. que decide, né? A gente Mas aí agora, vocês tocou num assunto top. Você perguntou o que eu tinha para perguntar e falar. Também vai para os dirigentes também. Na hora de chegar no dia da reunião, Olha, Fala. pensou. Fala. Pensou de- fala, porque lá é hora de falar. Porque aí depois o pessoal fica enchendo o saco no WhatsApp. Não, esse ponto Então aí, chega, não, mas é, esse porque ponto- chega lá e esse ponto aí, vai lá e fala. esse ponto aí de você falando, assim, agora o pessoal tá um pouco mais Fala, pensando moço. fora da caixinha. Conversa, faz Mas na reunião. época que nós iniciou, né, sem ser da época do Porto, aí o Porto saiu fora, aí nós iniciou com o Tavares, time novo. Aí eu falei assim, cara, se quiser, João, pode colocar o Tavares até na primeira divisão, porque os caras da primeira divisão desmancham o time para entrar na terceira. Então, se ninguém quiser jogar primeiro, pode subir nós. Aí o João falou, não, ó, às vezes vocês vão poder jogar a segunda. Perguntou no grupo, quem vai querer jogar, isso que você tá falando, quem vai querer jogar a segunda divisão? Ninguém falou nada. Aí eu falei, não, aí o João, tá de acordo? Então, vocês querem jogar a segunda? Tá de acordo. Aí chegou lá na reunião, uma confusão. Ah, não, mas o Tavares não ganhou nada, vai jogar a segunda por quê? E que não sei o que. Eu falei, mano, de boa. Então pode subir vocês, é mérito de vocês, pronto aí. Então é que isso aí que você falou é verdade. Mas porque aí chega lá, o pessoal fica enchendo o saco. O João mesmo falou, todo mundo tem. É a democracia, todo mundo tem o direito de falar, Claro. de se posicionar. E vocês da liga vai analisar. Se é benefício, gente, claro que a gente vai aceitar. No caso que eu falo pra você encher um saco é assim, ó. Tento explicar. Porque tem a reunião. Por que o pessoal não faz, tipo assim, ô João, chama lá todo mundo que organiza o campeonato, organiza todo o pessoal do time e não põe as ideias de todo mundo, de forma que
forma democrática. Ó, por que a gente não tenta fazer tal formato? Por que a gente não busca tais regras? Por que a gente não faz assim, não faz aquilo outro? É só conversar, galera. O WhatsApp tá aí. Manda mensagem para todo mundo, ou vamos organizar todo mundo, tentar fazer mais de uma reunião, expor as ideias, conversar para sair o melhor campeonato de Goiás, para sair o melhor campeonato da região, o melhor campeonato do interior. Entendeu? É legal, porque aí você chama todo mundo, galera, vamos conversar aqui, vamos, que você está de acordo assim. Isso daí entendeu? Tem que fazer, mas sabe qual que é o erro disso aí? É que cada presidente pensa só no seu próprio time. Isso é verdade. Isso aí que é o complicado. Porque aí, às vezes, tem um time que quer trazer 7 jogadores de fora, tem um que quer trazer 4 ou 5, porque é o custo que ele dá conta de manter. Aí você vai falar assim, gente, vamos tirar o jogador de fora. Aí 5 já apoia, aí 5 já não apoia. Aí vira uma briga toda, aí a liga vai decidir, aí eles depois não quer aceitar. Entendeu? Então ali na reunião é o momento certo da gente conversar. E é muito complexo, né, cara? É difícil. Não é fácil não. Assim, o nosso regulamento, igual esse campeonato, tudo que a gente foi vendo que estava errado, o Galo já foi organizando ele pro próximo. Já eu foi, creio que já. vai ter diferença agora nesse próximo. A gente só pode falar, né? Mas já tá organizando. já. Porque o certo é que nem você falou, faz uma reunião antes entre as equipes e já leva o que você tem de pensamento. E toda vez é assim, a gente tem um regulamento que é composto pela liga, o Antônio Narciso faz, às vezes manda pra gente para organizar alguma coisa, algum erro, alguma coisa, e é lido pros presidentes da equipe. Você nunca, todo mundo que fala, eu não vi no regulamento, é mentira. Porque na reunião, a não ser que não vai na reunião. Na reunião é lido o regulamento todinho. Todinho, do início do regulamento ao final, é lido ele. Então se tem alguma coisa que está errado ali é porque não falou. Aí depois não tem como cobrar. Mas por isso que eu tô te falando para você. Então o que acontece então? Todo mundo tem que se unir, primeiramente. Todo mundo tem que se unir para fazer um campeonato top. Não adianta 5, 6 times querer e 10 não. Acaba que entra o que o João falou. Muitas equipes falam, não, vamos se unir, mas na primeira oportunidade que tem, puxa o tapete. Que nem eu fui à prova viva quando aconteceu o caso. Cara, tem que cortar a equipe. Muitas pessoas amigo meu próximo, escutando, porque tipo assim, porque os caras queriam que o campeonato não parasse. Queriam o campeonato tocando. Aí os caras mandavam, cara, você tá que nem o Neymar, o Neymar teve a paradinha, fez a CBF trocar, que não pode paradinha, você mexeu no regulamento do campeonato. Eu falei, cara, mas meu time você pega, ninguém nunca teve histórico de briga. Então entra a análise. Só que aí os caras só pensavam neles. Pô, vamos jogar, o campeonato não pode parar por causa de 2 times que brigou e papapá. Aí na primeira oportunidade, elimina o Tavares. Os caras... Aí tipo assim, eu fiquei chateado, cara, com muitas pessoas. Aí depois fala, vamos se unir. Aí como é que você fala, vamos se unir, sendo que na primeira oportunidade que teve... Alguns ficou em cima do muro, não se posicionou, outros falou, não, tem que eliminar. Então assim, você fica chateado, cara, porque é difícil você mexer com um time, você tem que ser guerreiro. Tem que gostar demais. E tipo assim, como é que você elimina uma equipe que tá praticamente no início do campeonato, vai ficar lá 23 atletas sem jogar, né? Porque aí o cara não pode assinar para outra equipe. Não. Né? Então assim, a gente fala, nunca existiu isso no amador. E nem no profissional também, eu nunca vi. Você eliminar o time... por causa que teve uma briga. Essa questão de empurra, agora até nessa semana teve um caso lá no futsal lá, um início de confusão lá. Empurra, o Campeonato Brasileiro tem, Copa do Mundo tem. Tudo isso tem. Não é admissível, é agressão. A partir que passou para agressão, mas eu acho que quando tem esporte de contato, empurra tem, não é legal, jamais isso é legal, né? Porque a gente vai ali para ter um lazer, para jogar, e a premiação em dinheiro é alta, a premiação querendo ou não, porque não tem gasto com nada. Mas não é viável, né, esse tipo de coisa, né? Essa questão de agressão aí, infelizmente, nesse campeonato tivemos alguma até nos quarentão. Você acha assim, não, o pessoal fala assim, não, é amador. Saiu do controle. É culpa do amador, não sei o quê. Gente, mas o quarentão tem, 50 também teve. Acho que os caras não tá transando. Esse cara vai gritar. Não, mas entra no caso, galera, que é isso aí, que o que acontece? Tem que se unir, não só, mas tem que se unir, expor as ideias e chegar lá no dia que tá lá, no dia que vai fazer lá, vamos supor, vocês vão fazer reunião, vai pôr as regras, tá todos os dirigentes, não é? Sim. Então, vai galera, convidar todos, mas a grande maioria vai só 17, 18. Né? Mas aí que eu falo pra vocês, no dia vocês vão, chegou lá, tá o importante. João, tá todo mundo, galera, senta, conversa, expõe as ideias. Vai ter,
Vai ter as regras novas? Vai. Então, galera, vamos lá, expõe as ideias de todo mundo. Vai ser um campeonato top. Tem que expor as que ideias, o João cara. falou, acaba que pensa no seu próprio umbigo, as equipes. É, por isso que eu tô Aí, te falando, ué. que nem aconteceu, falando novamente, pô, não, elimina ali, elimina os caras e vamos voltar ao campeonato. Aí então é aquela, aí que acontece com os caras, aí pimenta no cu dos outros é bom, né? Sempre é desse. Aí os caras, o deles não pode eliminar, mas o outro pode. Então você tem que pensar o quê? No próximo também, cara. É. Porque é a mesma coisa. Tá lá o Bruno Henrique agora, mexeu com casa de apostas. É. Aí você vai eliminar o Flamengo da competição? Não existe. Não existe. Não. Mas isso você pode ver entrar o quê? E se Tem eliminar outro o jogador que Flamengo, fez muito menos o e mundo foi. acaba, né? Porque Você vê, você pode olhar, fez muito jogador por muito menos e foi. Tem um... O quê? Foi Você muito- acha que tem alguma coisa ali no meio ali do Bruno Henrique ali? Do Mas Bruno a questão do Bruno Henrique. Não, eu falo assim, vamos igual o julgou. Teve o caso do Paquetá que ele provou a inocência dele. O do Bruno Henrique. Do Bruno Henrique é num caso que, tipo assim, que a gente toca é o quê? Não, foi de primo lá, né? Mas isso aí vai uma assessoria. Não, mas Isso é por causa até de difícil quê? de falar, porque entra o quê? É. Com casa de aposta tem que ter uma assessoria ali pra falar com os atletas, não espanar, né? Não, mas É mas complicado, é é um porque caso delicado. é delicado a gente falar, né, mano? Mas Porque- isso aí que você falou, convida o pessoal o dia da... É, da galera aí, reunião. ó, já vou fazer um chamado. Galera, no dia que o João chamar vocês Deixa eu vão ver lá, se tem data já. coloquem lá, expõem as ideias de vocês, fazer um campeonato top pra todo Se mundo. possível, já leva, já pronta as ideias. É isso aí, galera. Vai lá, outra aí, ó, o Túlio já falou outra coisa Reúne mais os top. times. Vão lá, reúne todo mundo, coloca lá numa folha, lá num caderninho, coloca suas ideias, o que pode ser bom, o que que nem pode... essa aqui, ó. Tem a Aqui, nota. ó. Você coloca lá as ideias, chega lá, ó, gente. Tá, então tá todo mundo no mesmo barco. Isso aí, coloca Pra não as chegar lá, ideias. ficar um fala um trem, outro fala outro. E aí você sai de lá não virou nada. Eu pensei né? que tinha mandado a data aqui pra mim, não mandou ainda não, presidente. Mas provavelmente vai ser na segunda ou terceira semana de outubro. Aí, galera, ó, na Lá pra dia segunda ou na 15, terceira né? Dia semana 15, de dia outubro. 20. Setembro, outubro. É aí, ó, segunda ou terceira semana de outubro, vocês vão lá e arrocha, né? Joãozão, Tem algum recado aí pra alguém? Agradecer. alguém? Não, só mandar um beijo, né, para as filhotas. É isso aí, manda um beijo pra elas lá, aquelas... Ciês e Jade, as princesas. Também só agradecer a vocês, parabenizar também por esse podcast que top demais, legal demais. Valeu, tudo isso. obrigado. Pra gente sempre conversar, né, pra gente sempre É, procurar melhorar os campeonatos da cidade, da região, né, em si, e mostrar a visibilidade que Itumbiara tem. Itumbiara é muito rico em questão de esporte, questão de ser humano. Gente, que Itumbiara tem pessoas que fazem bem para os outros que a gente nem sabe. Isso é importante, tirar os meninos da rua. Tem muito Isso é projeto verdade. social que está deslanchando, graças a Deus. Quando eu vejo os projetos sociais deslanchando, o Beta é um principal, a PAN está deslanchando também. Tem a Associação São Atlético Operário do Topeira também, que trabalha. Então, são associações que ajudam o próximo, ajudam as crianças, e o esporte salva a vida. O esporte é muito importante em si, porque salva a vida, transforma a pessoa. Eu vou contar, finalizando aqui já, quando a gente acabou nosso projeto ali na escolinha, devido à falta de ajuda, eu tinha um portfólio com 16 meninos que faleceram por causa do tráfico de droga. 16 meninos. Aí tinha em torno de 360 meninos no nosso projeto, no meio do Alexandre aqui na escolinha, aqui no Jardim Liberdade. Todo dia que eu via algum menino que morreu, que era aluno meu, eu imprimia e deixava o portfólio. Eu taquei fora há pouco tempo agora. Foi 16 meninos que eu perdi devido ao projeto ter acabado. Então isso é muito ruim para a sociedade em si. E era menino que tinha futuro, menino que sabia jogar, mas aí às vezes a gente parou o projeto devido à falta de ajuda. De apoio. Porque a gente estava apoio. tirando do próprio bolso. Eu falei, gente, tá errado. Esses projetos são importantes, né? São demais. Projeto social, gente, salva vida. Então é aquela, ó, você, presidente de time, às vezes deixa de pagar 2, 3 de fora Dá oportunidade. e dá oportunidade para um garoto da cidade, cara. Você não vai saber, você não faz ideia do que você tá fazendo, né? Às vezes o cara precisa ocupar a mente. Às vezes o cara vai sair do mundo da droga ali, ó, vai jogar o futebol, vai procurar fazer um treinamento lá no CT Resende, no CT Tavares, com o Thiaguinho, vai procurar fazer alguma coisa, ocupar a mente, porque a mente ocupada, você não vai ficar pensando em coisa errada. Então é isso. Tanto que é bom, cara, você chega no final de semana, um friozinho na barriga, vai jogar um futebol, só que os presidentes têm que pensar com mais carinho, cara.
Dá oportunidade para a criançada, para os adolescentes. Ninguém nasceu aprendendo, então todo mundo quer uma oportunidade. Isso que o João falou é importante. E aí a gente ficava assim, meio. Eu falava pro topeiro, rapaz, o menino morreu. Ele falou, não morreu não. Eu falei, morreu. Então eu penso assim, se a gente tivesse dado continuidade, nem que não virasse jogador, mas quando chegasse na faixa etária de 16, 17 anos, ele tinha uma mentalidade diferente do que ele queria. Entendeu? Porque a gente treinava ali terça, quinta, e o topeiro tomava conta nas turmas no sábado também. E a gente dava lanche pros meninos depois, a gente corria atrás de patrocínio, sucrilhos, a Alcafu ajudou bastante a gente, sucrilhos, verdurão dava fruta, lanchonete dava salgado. Todo dia o menino saía lá com um lanche, alguma coisa que não era em si do responsável que tinha que ser. Sim. Era dos professores que corriam atrás para ajudar a manter. Eu lembro da época do Rei Pelé, não, do Popeye. Todo sábado na associação tinha pão com presunto, mussarela, um copo de refri. Então isso daí é importante para a sociedade em si. E também, do mesmo jeito que a gente perdeu o atleta, eu vejo crianças que, às vezes, eu não sei se vocês conhecem o Geleia, ele falou assim, professor, eu vou ser craque. Eu falei, vai montar um trem para você trabalhar alguma coisa, eu já abri um restaurante. Eu fiquei feliz por ele. Eu falei, João, ainda bem que eu falei com você, ainda bem mesmo, o restaurante dele é bom pra caramba. Então são algumas coisas que acontecem na nossa vida que é sempre aprendizado. Eu creio que Deus faz tudo certo na vida de todo mundo, né? Sim. E os planos de Deus são diferentes dos nossos. Às vezes a gente quer uma coisa, às vezes é totalmente diferente, né? Deus prepara outra, né? Claro, é assim, sempre é assim. Ainda mais só agradecer a vocês, mandar um beijo pra minha filha, pra Jade, pra Iesa, pra minha família que eu amo muito, pra minha namorada também, a Daiane, Sara, uma mulher muito especial, que eu tô amando demais, né? O amor é lindo, né? É isso aí, mesmo. Agradecer. Obrigado. Tamo junto. Precisando, tamo aí, pessoal. Na hora. Até a próxima, pessoal. Até mais. Até mais.